Então, pessoal do oitavo ano, como vocês estão? O tema da aula de hoje será sobre magnetismo. O que é o magnetismo? O magnetismo, na verdade, é uma propriedade de atrair, materiais ferrosos. E o interessante é que essa atração entre os materiais ferrosos, ela é mais forte, nos polos. E qualquer material magnético, ele vai ter dois polos, o polo norte, e o polo sul. Então, se a gente for olhar, o que seria no nosso mapa mundi, o que seria o polo norte e o polo sul, o polo norte ele vai estar na parte de cima e o polo sul na parte de baixo. Isso se a gente fizer uma comparação com o material ferroso. Os ímãs, na verdade, eles são construídos, em várias formas, Eu tenho, assim, nesse formato retangular, região norte e região sul, Eu tenho nesse formato aqui, plano, formato norte e sul, esse parecendo uma ferradura, polo norte também o polo sul, e tenho nessa formato circular, também polo norte e polo sul. A propriedade de atração entre um ímã, ela é maior, como eu falei, nas extremidades, Então, se você pegar um ímã, ele vai atrair mais nos polos, seja ele no polo norte e no polo sul, do que na sua região central, certo? Os ímãs, ele tem uma ação mútua, que é aquela história, os opostos se atraem, e quando são iguais, eles se repelem. Aí você tem aqui os polos de mesmo nome, na verdade, eles se repelem, No caso aqui, polo norte, eles não estão unidos. Mas quando você pega, por exemplo, polo norte e polo sul, como eles são opostos, eles se atraem. Iguais, eles se repetem, Então, vocês olham aqui que aqui eu tenho eles iguais, estão afastados, mas aqui eles estão diferentes. Sul com norte, eles se atraem. O que seria o espectro magnético? Ele pode ser observado quando você coloca ali malhas de ferro sobre um plástico que esteja sobre um ímã, No caso aqui, ó, aqui é o ímã, polo norte e polo sul, você colocou uma malha de ferro, Essa região aqui, é o que a gente chama de espectro magnético, Que é o que vai ligar, na verdade, a malha de ferro com o ímã sobre o plástico. E esse espectro magnético, eles ficam circundando por toda a região do plástico, tanto no polo norte como no polo sul. Veja que eu tenho setas, que estão circundando por toda essa região que a gente chama de espectro magnético. O espaço ocupado pelas linhas de força, ele é chamado de campo magnético, Uma barra de ferro que não tem magnetização, ela pode ser considerada como tendo um grande número de pequenos ímãs dispostos de maneira desordenada, Então, se você tem aí essa região, essa barra de ferro que não tem magnetização nenhuma, os ímãs que estão sobre essa barra de ferro, eles estão distribuídos, por toda essa barra. Mas quando você tem uma barra de ferro com magnetização, o que é que vai acontecer com esses pequenos ímãs? Eles vão se alinhar, eles vão se polarizar o material. Veja como ficou interessante essa animação, Eu vou voltar. Sem a polarização, ele fica desordenado. Com a barra de ferro polarizada, os ímãs, eles se alinham. A gente entra agora em outra temática chamada de eletromagnetismo, Na verdade, o eletromagnetismo, em 1820, o físico, Christian, ele observou que ao conectar as extremidades de um fio condutor aos polos de uma pilha, a agulha imantada de uma bússola próximo desse fio, ela se movia, estabilizando em uma direção diferente da que você estava. Também percebeu que ao abrir o circuito elétrico, a agulha retornava à posição anterior, e ao inverter os polos da pilha, ela se movia novamente. Com isso, ele concluiu que a agulha da bússola, ela era influenciada pela corrente elétrica contínua que se estabelece nos circuitos. E foi assim, que foi possível
utilizar a bússola, né, nas navegações, né, para orientar, né, quem estava guiando aquela embarcação. De acordo com seu experimento, ele percebeu que a corrente elétrica cria um campo magnético ao redor do fio ao percorrê-lo. Com essa descoberta, tudo isso se resumiu nessa conclusão aqui. Cargas elétricas em movimento ordenado, elas vão produzir o que a gente chama de campo magnético. E a descoberta dessa relação da corrente elétrica com o campo magnético é o que a gente chama hoje de eletromagnetismo, que na verdade é uma área da física, né, que vai justamente estudar os fenômenos que vão estar decorrentes da interação que há entre o magnetismo e a eletricidade, tá? Outra coisa, pessoal, com relação ao campo magnético. O campo magnético, ele é gerado por uma corrente elétrica, tá aqui, ó. Aqui eu tenho o campo magnético, que toda essa região circundando esse condutor, né? E o campo magnético, ele é gerado por uma corrente elétrica, como vocês podem ver aqui nessas linhas, certo? O sentido dessas linhas, na verdade, ele foi convencionado de acordo com o sentido da corrente elétrica estabelecida no fio condutor. Se o sentido dessa corrente elétrica aqui ele for para baixo, ele for invertido, também vai inverter o sentido do campo magnético. Então, se essa setinha aqui ela fosse para baixo, esse campo magnético ele não estaria vindo para esse sentido, ele estaria vindo para o sentido oposto. Aí tem, mostrando, né, uma importante aplicação do eletromagnetismo é a possibilidade de imantar objetos, né? Se enrolarmos um fio condutor em torno de um campo ferromagnético, ou seja, em torno de um prego, né, como vocês podem ver aqui, e fizermos uma corrente elétrica percorrer por todo esse fio, o condutor magnético produzido, ele imantará esse objeto e o passará a se comportar como ímã. Esse equipamento ele é conhecido como eletroímã. O que está mostrando é isso aqui na imagem, certo? Por exemplo, se você pega um fio, né, circula, enrola esse fio em um prego, certo? E você coloca esse fio conectado no polo A e no polo B de uma pilha, que seria o gerador, esse prego ele vai ficar imantado e você vai conseguir atrair objetos, certo? A gente utiliza muito essa questão aqui, pessoal, de eletroímã em equipamentos, né, como guindastes de ferro velho, fechaduras de porta, para que, né, facilite o trabalho em ferro velho, por exemplo. Além disso, o fenômeno de eletromagnetismo, ele permitiu a criação de diversos equipamentos, como motores elétricos, campainha, trava elétrica de carro e também trava elétrica de portão. O assunto de hoje é esse. Para vocês, eu passo a atividade da página 214 e 215 do livro. Espero até meio-dia essa atividade pronta, tirem foto de forma legível, a atividade precisa ter cabeçalho, o nome de vocês e a página da atividade, tá? Estou à disposição para sanar qualquer dúvida no WhatsApp, pode falar comigo. E, no mais, agradeço a todos pela atenção, fique em casa e deixe que a escola vá até você. Muito obrigado. Tchau, tchau.